Bora ver aqui a origem da falência da Ubisoft e suas consequências. Tenho muito o que falar, mas vamos ver o que ele vai falar primeiro. A salvação vem do Oriente, mas com algumas consequências um tanto desagradáveis. Você já deve estar cansado de ouvir que nos últimos anos, em questão de faturamento, a indústria dos videogames tem superado a do cinema e a da música juntas. Mas também a quantidade de microtransação abusiva tá, né? Isso acontece, né? Por vários motivos. A microtransação, né? Os jogos estão com o mesmo preço desde os anos 2000, em dólar, né? Em real variou, mas em dólar permanece US$ 60, basicamente. Subiu para 70 agora, uns anos atrás, mas US$ 60 durante tipo 20 anos quase, né? Sendo que tudo aumentou de preço por causa da inflação. E os jogos mantiveram o mesmo preço. Só que, ao mesmo tempo que o custo de desenvolvimento caiu, a expectativa dos jogos aumentou. Então, você faz um jogo AAA, você gasta muito dinheiro com equipe enorme, com gráfico, isso aqui, e com marketing para garantir que o jogo vai vender e recuperar. E aí você tem o que também? Microtransação para arrecadar mais, porque é um projeto muito grande. Do outro lado, você tem vários jogos indies sendo feitos, porque hoje em dia é muito mais fácil e barato fazer jogo do que era antes. Então, assim, faz sentido conseguir mais, só que ao mesmo tempo é uma faca de dois gumes. Né? Porque a gente tem jogos que permaneceram com o mesmo preço, mas é uma enganação, porque os jogos agora têm um monte de outros elementos que fazem ele ser mais caro, com DLC e coisa do tipo. E, e tem essas grandes expectativas que fazem os jogos serem cada vez mais caros e por isso exigirem cada vez mais ou corte de gasto dentro do jogo, com jogos que são o mesmo jogo há 20 anos, com poucas inovações, ou com jogos incompletos, ou jogos com muita DLC e coisa do tipo, né? Tomadas. Você já sabe que com a atenção e o dinheiro entrando, vieram também aquele... Tipo, é uma sequência de elementos que quase ninguém vê, pra falar a verdade, né? O preço do jogo se manteve estável, mas isso exigiu que os jogos fossem incompletos, de menor qualidade ou com muita DLC. É foda. Os aproveitadores de sempre, alguns interessados em maximizar a qualquer custo a rentabilidade, mesmo que seja sacrificando a qualidade dos jogos, e outros com alguns interesses que são, bom, um pouquinho mais esquisitos. Teve o recente caso famoso da Sweet Baby Inc., a consultoria especializada em tornar os jogos mais inclusivos, que usa da intimidação e da chantagem. Isso era bizarro, sabe? Tipo, eu não tenho nada contra uma empresa querer vender o trabalho dela assim, ou você quer fazer com que o seu jogo seja acessível a vários públicos diferentes e tal, que várias comunidades menores gostem do seu jogo, não tem nenhum problema você vender o seu serviço para isso. E não tem nenhum problema recusar. Só que quando a pessoa recusava, a forma que. A mulher falou isso na GDC, cara. Tipo, eu vi a palestra dela. Ela falou: não, ameaça o seu departamento de marketing. Pô, fala que a gente vai destruir seu jogo se você não fizer isso. Não exatamente isso, né, que ela falou, mas literalmente, mas subentendidamente, era isso. Tipo, fale que seu jogo vai ser polêmico e isso vai estragar as vendas do jogo, sabe? Isso é uma macaratice enorme, né? No maior estilo mafioso, como uma estratégia para a divulgação dos seus serviços. Teve também o caso da Rocksteady, empresa responsável por jogos aclamados baseados no Batman, que depois de lançar um jogo todo defeituoso e estragado do Esquadrão Suicida, também influenciada pela consultoria woke profissional ali, está demitindo funcionário à torta e à direita em massa. E empresas menores, como a Compulsion Games, que foi recentemente adquirida e incorporada pela Microsoft, rolou também um êxodo de funcionários. E 90% da equipe que está desenvolvendo o jogo que eles estão para lançar foi embora no meio da produção. Eu não preciso nem dizer que a consultoria que eu acabei de mencionar também está envolvida nesse caso aí, né? E teve também o caso recente mais impressionante de todos, que é o da Ubisoft, empresa responsável por alguns dos jogos mais aclamados. Uma coisa curiosa da Ubisoft é que tem vários jogos que estão tendo polêmicas, mas aí o jogo do Prince of Persia, né, que era em plataforma que eles lançaram, aparentemente era muito bom, divertido, interessante, e ninguém falou dele. Nem pra falar bem, nem pra falar mal. Só, tipo, deve ter tido suas vendinhas ali, mas
Isso é estranho, né? Tipo, é um jogo que não merecia ter sido esquecido dessa forma. Talvez não fosse um grande sucesso, mas ele só foi solenemente ignorado, né? Da década de 90 e do início Pô, da década. as coisas estão tão polarizadas que você tem o fator empresas fazendo besteira nos jogos, você tem o fator de briga política nos jogos, e você também tem o fator do público que, tipo, rejeita não só o jogo, mas a empresa em geral, né? Tipo, a empresa fez tanta besteira, não só em questão de. E nem a Ubisoft necessariamente, né? Mas as empresas acabam tendo uma reputação que vai ficando tão manchada pro público geral que os jogos bons dessa empresa também vão sofrer, né? É de certa forma uma injustiça com o desenvolvedor daquele jogo em si, mas não tem como evitar, né? O comportamento de pessoas. O que eu acho que as empresas, né, uma filosofia que eu tenho, que é muito importante tomar cuidado com o público, cara. Porque todo mundo é gente, sabe? Ninguém não é gente. Você tem que ter respeito com todo mundo, manter as suas posições, quaisquer que sejam, mas não antagonizar o público, não vilanizar o público. Eu acho que isso, hoje em dia, com Twitter e coisas do tipo, acaba acontecendo muito. E aí um funcionário ou outro pode pintar uma situação ruim para a empresa. Mas eu acho que existem propostas e propostas de jogo. E tá tudo bem não curtir uma proposta específica. Mas as empresas têm que tomar cuidado como elas se portam, né? Porque elas são a bandeira da parada. Década dos 2000 e 2010, que perdeu, nos últimos anos, 85% do seu valor de mercado e tá para entrar em processo de falência e talvez ser adquirida por uma empresa diretamente e umbilicalmente ligada ao... Mano, se a Tencent pegar a Ubisoft, o povo tá feliz, mas aí it's over também, cara. A Tencent é outra grande corporação que quer maximizar lucro até não poder mais. E eles vão ordenhar os jogos assim. A Tencent é capaz de financiar e produzir jogos bons? Sim. Mas o buraco é muito mais embaixo quando envolve empresa que tem governo chinês no board de diretoria, né, pô? Então, assim, pra quem joga MMORPG, a gente já conhece a Tencent há muito tempo, né? É uma empresa que ela pode salvar um projeto ou outras empresas, porque eles têm muito dinheiro. Mas não é uma solução tão milagrosa quanto as pessoas acham, né? ao PCC. Não esse PCC, eu tô falando do outro, o chinês. E sabe o que é pior? De certa maneira, foi o próprio mercado, que alguns dizem ser livre, que jogou a empresa nessa situação. Mas antes de entrar nessa história em específico, nós precisamos de um leve contexto, que vem pelo resumo de outra história. A história da longa marcha da vaca videogameira para o brejo, ou de como os videogames descambaram. Se você acompanha o Não Dei, você já sabe de praticamente tudo que eu vou falar aqui. Mas, caso você não acompanhe, bom, quando os videogames se popularizaram, eles tinham mais ou menos essa aparência aqui. Eles tinham ciclos de produção muito curtos, com jogos que muitas vezes ficavam prontos em menos de um ano e que precisavam de pouquíssimos funcionários e desenvolvedores para serem finalizados. Com o tempo, as produções foram ficando tecnicamente mais complexas e avançadas, as equipes foram ficando maiores e os custos mais inflados. No meio da década de 2010, o próprio Final Fantasy X, que na época já era uma superprodução, custava por volta de 32 milhões de dólares para ser produzido. Hoje em dia, jogos como Call of Duty Black Ops Cold War, que foi lançado agora há pouco, em 2020, custam na casa dos 700 milhões de dólares para ficarem prontos. E o GTA 6... Isso está considerando marketing ou não? Que deve ter ficado mais de uma década em produção, tem um custo de produção estimado na casa do bilhão. São centenas de funcionários altamente qualificados em campos muito técnicos, trabalhando por anos a fio. Cara, é tipo igual o Batman Arkham Asylum, City. Pô, tinha uma equipe inteira para modelar a capa do Batman e o movimento dela, cara. Isso não é sustentável. E vamos ver até que ponto o gamer tá preocupado com como a capa do Batman se move, tá ligado? Mais o custo de publicidade, é claro. A empresa passa anos e às vezes até décadas gastando dinheiro à torta e à direita sem arrecadar praticamente nada, sem entrar um centavo no bolso, para quando o jogo lançar,
talvez ter algum lucro se ele vender bem. Parece um negócio meio arriscado, né? Pois justamente por isso, as empresas foram arrumando aos poucos jeitos de rentabilizar jogos a longo prazo, de conseguir dinheiro por fora e ou de diminuir os seus custos de produção. Algo que foi especialmente importante para empresas de capital aberto. Pior que tá, pelo amor de Deus, cara, se você tá preocupado com a capa do Batman se movendo no jogo, você não tá preocupado com o jogo. Tá preocupado em ser sommelier de jogo. Entendeu? Você tá preocupado em como a capa do Batman se move e acha que realmente uma equipe de 12 pessoas, não sei se esse é o número, tô dando um exemplo, uma equipe de 12 pessoas mexendo na capa 3D do Batman, que deve ter custado $200 mil pra fazer a porra da capa do Batman. Se você acha que isso é importante e vale a pena gastar uma grana, você não quer jogar. Você quer discutir sobre jogo na internet e comparar que jogo é melhor porque tem esse aqui, aquilo ali. É igual crítico de filme que só fala besteira. A maior parte de crítico de cinema aí, narrativamente, não sabe de nada. Sabe de outras coisas, direção, fotografia, isso aqui, mas de narrativa não sabe nada. Que devem satisfação. O gamer gosta de imersão. Cara, quando o gamer aprender que imersão não é igual a gráfico, porque, caralhos, quando você era adolescente ou criança, quando tinha o PlayStation 1, Super Nintendo, você estava imerso na porra do jogo. Você tava vendo Bomberman ali, você não tava... Ai, os gráficos não estão me deixando imerso. Você tava jogando o Final Fantasy VII no PlayStation, com os bichos tudo redondo. Você tava falando, caraca, mano, que foda, olha só. E você tá falando, nossa, que gráfico muito foda, parece a realidade. Você tava falando isso, mano. Então... não é gráfico que faz imersão. É o engajamento... a atenção e o engajamento emocional que o jogador tem com o jogo que cria imersão. Investidores que não gostam de custos inflados e risco, né? Se tornou muito comum com o tempo, por exemplo, a reciclagem de recursos visuais de um jogo para o outro, a reciclagem de mecânicas, até mesmo a reciclagem da estrutura inteira dos jogos. É tipo, ok, é legal ver um jogo que tem um esmero e tal, sei que é bacana. Mas prioridades, né? Se você tem tempo, dinheiro para fazer isso, beleza. Mas se você tá todo ferrado de dinheiro, apertado, no crunch, todo mundo trabalhando 50 horas por dia, tem que ver onde é que tá sendo menos útil esse tempo e dinheiro sendo dedicados, né? Se tornou frequente. Para além disso, começaram a forçar... Porra, Narras, o jogo AAA é $70, eu quero perfeição técnica ou eu vou piratear. Ô Free, e se você pensasse de, em vez de querer perfeição técnica, já parou pra pensar de ter um jogo bom? E se você quer uma perfeição técnica, vai jogar uma tech demo. Baixa um estressador de GPU aí pra você, pô. Isso aí é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Eles estão querendo... como que eu posso dizer? Eles botam qualidade técnica no jogo pra te enganar, pra fazer você pagar $70. Entendeu? A qualidade técnica é o que eles fazem porque eles não conseguem fazer o jogo bom. E aí o que eles fazem? Gameplay abaixo da média, monetização no talo, história abaixo da média, qualidade visual no talo, comprimento do jogo ou é muito repetitivo ou é super abaixo da média. Qualidade técnica, olha, a capa se move, com física realista, no talo. Você percebeu que tudo que é importante tá lá embaixo e tudo que é trivial tá lá em cima? E beleza, tudo isso que tá lá em cima incrementa a experiência do jogo. É verdade. Não gráfico necessariamente, mas sim direção artística. Um jogo realista com direção artística ruim é uma bosta. Um jogo com gráfico ruim, mas com direção artística alta, é super agradável, divertido e marcante. Divertido não, tipo, a sensação diferente, né? Único. Visualmente único e interessante, né? Então, é legal você ter um jogo onde o gráfico conversa com o gameplay, a qualidade técnica conversa com o gameplay, com a história, para e cria uma joia rara. Por exemplo, Baldur's Gate 3, e alguns outros grandes clássicos aí das eras.
Mas o ponto é, hoje em dia, produção de AAA não temos história, não temos gameplay, não temos diversão em geral, né? É um jogo super mediano, pra baixo. Recursos reciclados, história reciclada, gameplay reciclado, estrutura reciclado. E aí, bota perfumaria. É como se você pegasse um... Imagina, chega pra você um banquete, talheres de prata, sei que, o prato com pitadas de ouro no prato e velas em um lustre. Aí chega o prato naquela bandejona e tal, você tira a tampa do prato, é um pedaço de bosta. Aí você fala, não, mas isso aqui não é um pedaço de bosta. Não, isso não é uma bosta. Você não está vendo como tudo está bem, tá tudo muito bem produzido, a qualidade técnica? Olha só, bota um perfume ali na bosta, bota um perfuminho, outro perfuminho ali na bosta, nem cheira como bosta. Bota um oréganozinho, olha só, nem vai ter gosto de bosta. E aí, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Você está numa sala enorme com não sei o quê, mas o prato é uma bosta. É isso que acontece com o AAA hoje em dia. Eles gastaram o dinheiro todo fazendo todo o resto. Seria muito melhor se não fosse uma bosta e você comesse num restaurante bom. Entendeu? Então, dá para ter os dois. Mas a maior parte das empresas AAA, elas estão tomando decisões que prejudicam elas. Elas estão apostando nessa sensação de tipo, se eu vou pagar $70, o jogo tem que ter o pelo do pentelho da bunda do protagonista. Aí os caras gastam $100 mil para fazer isso, e o cara que faz o game design tem que fazer um negócio em 6 meses por, tipo, $5 mil. Tô usando números exagerados aqui para desenhar a ideia, né? Então, é tudo uma ilusão. É tudo uma ilusão. Vocês têm que entender isso. Os seus jogos não valem $70 pela qualidade técnica em si. O jogo vale um valor específico, abstrato, que você dá para ele principalmente, mas no mercado, idealmente, você vai avaliar o valor daquele jogo de acordo com uma série de prioridades que tem as suas prioridades, é super válido, mas também prioridades um pouco mais práticas, como por exemplo, esse jogo é divertido? Os elementos principais dele são bem feitos, gameplay, comandos, né, mecânicas, core gameplay loop. E aí depois, isso aqui é muito bom. Aí depois você vê os outros elementos que vão incrementar eles, potencializar eles. Gráfico importa? Sempre importou, importa. Mas até que ponto importa? Não tem porquê. Eu concordo com você. Não tem porquê pagar $70 num jogo ruim. Não pague. Não compre. E não seja enganado para comprar um jogo de $70 porque tem capinha que se move em 3D com 120 FPS. Que isso também é uma ilusão. Você está jogando seu dinheiro no lixo de qualquer forma. Você só está dando uma desculpa de que o jogo é muito bem tecnicamente, por isso ele vale $70. Não. O jogo vale muito quando ele é um produto de qualidade geral. Não quando ele é uma perfumaria que esconde suas fraquezas por causa de metodologias de desenvolvimento predatórios. A aceleração dos ciclos de desenvolvimento, fazendo com que franquias mais aclamadas tivessem lançamentos anuais. Até porque, lançando jogos com maior frequência, as vendas se tornam mais frequentes e com o ciclo de desenvolvimento menor, o custo diminui. Ou seja, é dinheiro entrando mais rápido e custo diminuindo. O problema é que esses jogos que começaram a sair na pressa, em regra, não só passaram a ser muito repetitivos e menos inovadores, como se tornaram também, tecnicamente, muito mal executados. Pokémon entra muito bem nisso, né, nessa questão. Muito. Mas isso que eu falei não foi especificamente pro Free ali e tal. Usei o argumento dele para explorar um monte de assunto, né, em geral. Que aqui no chat a gente tá sempre conversando. Então, Free, não fica bolado. Não falei isso pra você. Tipo, Free, você come bosta. Não falei isso não, tá? Relaxa, é só um argumento que eu pego o argumento de alguém e eu começo a projetar pra outras coisas aqui na discussão. Vocês já devem ter percebido que eu faço isso constantemente. Isso para dizer o mínimo, né? E conforme isso ia acontecendo, ao mesmo tempo,
Aqueles jogos single player, Exatamente, eu fico expandindo os assuntos, né? tramas elaboradas, mensagens profundas e etc., foram começando a minguar, a ficar meio de lado e a dar espaço para os famosos jogos como serviço, que são aqueles jogos que, depois de desenvolvidos e lançados, dão dinheiro não só nas vendas do lançamento, como dão dinheiro na recorrência. Isso porque eles passam anos sendo atualizados constantemente e o jogador passa anos jogando online e gastando dinheiro com diversas microtransações, comprando itens cosméticos, novos personagens, armaduras, armas e etc. Do ponto de vista de quem produz o Tenho medo de ser usado pelo Narras e seus exemplos duvidosos. Um dia todo mundo do chat vai ser exemplo. Aqui a gente humilha todo mundo igualmente, né? jogo, isso é ótimo, porque se gasta um montante uma vez com a produção, e mesmo se as vendas não compensarem inicialmente, o custo do desenvolvimento vai aos poucos sendo compensado e o lucro vai aos poucos aumentando conforme os anos passam. E os jogadores vão gastando dinheiro. Esse é um modelo tão bom que muitos jogos gratuitos que seguem essa lógica acabam dando mais lucro, mais dinheiro do que jogos single player de grande orçamento, que são pagos. O Fortnite, que Gosto tá sim, por aí há ó. anos, não me deixa Óbvio. mentir, né? E sabe qual é o problema desse modelo? É que para esse tipo de jogo ser lucrativo, ele não precisa agradar uma grande base de jogadores. Ele não precisa Ah, o nem Otaku Gostosão, mano, teve um que acho que deu um vídeo inteiro. O vídeo inteiro no canal secundário foi, tipo, entre aspas, respondendo o Otaku Gostosão, né? Tava num vídeo, era pra ser, tipo, 10 minutos de vídeo, o Otaku Gostosão falou alguma coisa no chat. Eu fiquei 30 minutos falando, sem parar, do negócio que ele falou, expandindo pra um monte de coisa, discutindo um monte de coisa e tal. Aí o Otaku Gostosão foi obliterado nos negócios. ser muito bom, ele só precisa encontrar aqueles poucos jogadores que, tendo muita grana para gastar, decidem gastá-la no seu joguinho, as famosas baleias. É mais ou menos o mesmo modelo de monetização de um cassino, por exemplo, em que os jogadores que gastam muito e perdem muito dinheiro, aqueles que são mais ricos, subsidiam a jogatina dos que gastam pouco, e até mesmo daqueles que gastando pouco conseguem ganhar no cassino. Não à toa, muitos jogos começaram também a incorporar no seu modelo de monetização. Aí chega um Otaku Gostosão, foi assim mesmo que eu falei. Eu não lembro qual que era o assunto do vídeo agora, mas acho que era de anime, né? Que tava falando, aí ele falou alguma coisa de alguma. Não lembro o que ele falou. Mas aí eu falei, aí chega um Otaku Gostosão falando. Aí eu cito, eu começo a xingar, né? O argumento, falando que é uma bosta isso aí, sabe de nada, sei o quê. Ai, ai, muito bom, cara. Mas é nada, chat, eu amo vocês, não é nada pessoal. Lembra que é tudo uma. Toda a performance da live, pô. Mecânicas parecidas com as dos jogos de azar. São essas as polêmicas loot boxes. Eu vou dar uma explicação improvisada aqui. Elas funcionam assim. O jogador, ao invés de pagar para comprar um item que ele quer, paga para comprar uma caixa. E essa caixa, ou roleta, ou o diabo que for, tem uma chance de vir qualquer item que seja. Aí tem aqueles itens que são mais raros, que vêm com menos frequência e são considerados mais valiosos, e os itens que são mais baratos, que vêm com maior frequência, são mais comuns e pouco raros. Muitas pessoas ficam viciadas nesse modelo de monetização, compram caixa atrás de caixa e gastam muito... Você estava falando de Chainsaw Man e eu mandei um Chainsaw Man Ancap. Eu fiquei 30 minutos refutando essa ideia, falando como é mais complexo, como Chainsaw Man é um negócio... E aí que as pessoas discutem muito de forma rasa, e sei que e tal. O povo fala Chainsaw Man Ancap, Chainsaw Man comunista. Eu falando da situação no Japão, da cultura de empresa, da cultura de governo do Japão, das Aibatsu, das Black Companies. Ai, ai, caraca, coitado do Otaku Gostosão. Muito bom. mais dinheiro do que se elas pudessem simplesmente ir lá e comprar o item que ela quer de uma vez. E olha, para surpresa de 0 pessoas, empresas de cassino, vendo a lucratividade... Aí depois ele falou, mano, só fiz uma piada. E ele me pegou pra Judas, mano. É, cara, todo mundo do chat vai ter seu dia, pô. Esse tipo de modelo também entraram no jogo e começaram a produzir os seus próprios jogos eletrônicos com mecânica surpresa. Esse é o caso da Aristocratic Leisure, produtora de máquinas caça-níquel, que é dona da Plarium Games, uma desenvolvedora de games responsável pelo famoso Raid Shadow Legends. O negócio é tão predatório e tão desgraçado que depois de alguns estudos comprovarem que os mecanismos psicológicos
são idênticos aos dos jogos de azar e que podem ser tão prejudiciais quanto, alguns países começaram a estudar e até a proibir esse tipo de recurso no jogo. Saiu uma notícia recentemente, né, que a União Europeia vai fazer uma sugestão de lei para os países, se eu não me engano, né, sobre essa questão de gacha, compras online de jogos. Enfim, vai talvez ter uma atualização aí nos próximos anos. Então nós temos na indústria uma crescente quantidade de jogos repetitivos, bugados, em alguns casos até bem ruins, mas altamente lucrativos por conta das suas mecânicas de monetização. Não por você, mas já fiz um comentário em um vídeo seu e do nada os caras começaram a falar que tu era de esquerda nos comentários, eu nem falei nada. Eu nunca falei do que eu sou e nem vou falar, que eu já falei várias vezes que as experiências de vida de cada um definem muito a visão de mundo, e eu não tenho moral nenhuma para negar a experiência de vida de outra pessoa. Eu gosto de me relacionar com pessoas boas, que querem fazer o bem, eu tenho um coração bom, independente do que elas achem que é o melhor caminho para isso, né? Então eu respeito todo mundo, e eu sempre só quero isso, só quero que me respeitem também. Mas eu nem falo muito dessas coisas, eu sou bem tranquilo. Tanto é que em cada vídeo tem gente que fala lá, narras ANCAP, aí lá, narras esquerdinha, narras comunista. Enquanto tá todo mundo me xingando de todos os nomes, eu sinto que eu estou fazendo um bom trabalho, porque eu tô falando coisas neutras. É isso. Aqui, ó, porra, tava escrevendo um textão pra responder, kkkk, o Free mandou mensagem, né? Resumindo, não acho que um jogo AAA tem direito de escolher entre gameplay ou gráfico. Ok, faz sentido o que você está falando, né? É um jogo de uma grande produção, ele tem que ser bom, né? Mas infelizmente dinheiro não representa qualidade, né, mano? Eu só compro caso os dois sejam de qualidade que vale meu dinheiro, como por exemplo o próprio Batman Arkham. Sim, eu entendo isso. Tipo, dependendo do tamanho do projeto, você tem expectativas diferentes, né? Você não avalia o jogo indie pessoalmente, né? Da mesma forma que você vai avaliar o jogo da EA. Eu entendo isso, faz sentido, né? Eu tô falando é que a orientação dos desenvolvedores hoje em dia da AAA tá muito ruim. O importante é não comprar mesmo. É que assim, tem muita gente na internet que avalia se jogo é bom ou ruim por gráfico. Não que seja o caso de vocês, novamente. Mas isso acontece muito, você já deve ter visto, né? Tipo, os caras ficam, uau! E aí, tanto é que teve um vídeo falando como Red Dead Redemption tem uma fotografia, uma direção muito boa, que dá identidade ao gráfico realista dele. Que não é o gráfico realista de Red Dead que o torna bonito, e sim como a equipe de arte usa luz, sombra, enquadramento, cores e coisas do tipo, né? Aí tem um cara que comentou no vídeo, tipo, kkkk, o que... então o que torna Red Dead bonito é, tipo, a luz. Ou ele não falou isso, falou, tipo... Ele quis zoar o meu argumento. Eu falei, tipo, mano, é literalmente isso. Tipo, o jogo ter uma direção cinematográfica que entende como lidar com esses elementos próximos ao cinema, visto que são gráficos mais próximos da realidade, é o que torna ele especial e não só mais um jogo realista genérico da Unreal. Sendo lançados. Mas no meio dessa multidão de jogos e estúdios oportunistas ou focados na lucratividade, existem alguns estúdios que resistiram. E o problema é que mesmo esses sofrem de algumas mazelas. E caralho, falaram de R$2.000 aí, eu tenho que ver como é que tá a minha ação contra os Correios. Aqui, em parte motivados pela sanha de atingir um número cada vez maior de jogadores, e mesmo de atrair um público que nem gosta muito de videogame, muitos desses estúdios começaram a forçar os seus jogos a se tornarem experiências cada vez mais cinematográficas. Para isso, os gráficos e as animações têm que ser cada vez mais realistas, e a jogabilidade muitas vezes tem que ser cada vez mais simplificada. Isso aí é muito chato. Ser acessível a esse novo público que não está acostumado com videogames. E até mesmo para se encaixar melhor nesse modelo de storytelling mais próximo ao do cinema. E muito embora esses jogos agradem sim muita gente, eles são muitas vezes mais filme do que jogo. E o seu custo de produção financeiro e humano é muito alto. Existem casos diversos em que, para terminar de desenvolver um jogo no prazo, de maneira tão detalhada e realista, os desenvolvedores precisam passar semanas e, se bobear, até meses trabalhando dentro do escritório, sem voltar para casa, dormindo o mínimo possível para conseguir concluir o projeto. A coisa é tão feia... Tô escutando, mas tô procurando minha ação aqui contra os Correios. Mas tão feia que na Naughty Dog,
um dos estúdios mais conhecidos por esse tipo de prática, boa parte dos funcionários... E é legal que a Naughty Dog fala que eles são todos paz e amor e ajudam os trabalhadores, aí os trabalhadores da Naughty Dog é tipo, chibata, trabalha, escravo do caralho. É sempre muita hipocrisia, né? Não costuma durar mais do que um ciclo de produção inteiro dentro da empresa. Os caras produzem um jogo e depois saem correndo para nunca mais voltar. E a galera da indústria, que já conhece o método de trabalho deles, evita trabalhar para o estúdio. E ainda assim, para conseguir tancar esses altos custos de produção, muitas dessas empresas não conseguem viver só da venda. E precisam ir atrás de crédito no mercado financeiro. Precisam abrir o seu capital para os investidores externos. E os investidores externos estão mais interessados em números do que em jogos. E olha, eles também gostam muito e estimulam cada vez mais o surgimento daquelas empresas estilo cassino, porque elas são ótimas em produzir números, né? Mas enfim, para além de números, o mercado também está interessado por conta de uma série de manipulações e uma outra coisinha, o DEI e o ESG. Se você... Antes de entrar na polêmica, deixa eu ver. Tá, esse foi o primeiro processo que eu fiz. Ô bosta, tem que botar o código toda hora. Vamos lá, vamos descobrir ao vivo o que está acontecendo com o meu processo. Captcha incorreto, que raiva. Cadê? Vamos lá. Esse aqui eu acho agora. 2023, esse é meu antigo também. Vamos lá pro próximo. Ah, ele obriga a ver um a um, mano. 5DML. Ô, captcha chato. Que raiva. Vamos lá. Então vai pro terceiro. Nada. Nada, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, tá parado há um mês. Normal, né? RIIR, vamos lá. Próximo. 8365. E tá parado há 20 dias, basicamente. É isso. E as ações estão paraditas. Não aconteceu nada, então continua. Acompanha o nosso canal aqui. Você sabe que muitos dos maiores fundos de investimento instituíram um esquema de avaliação de empresas que monitora o quanto cada negócio adere às pautas sociais e inclusivas da moda. E muitas vezes, esses fundos de investimento nem sequer consideram colocar o seu dinheiro e investir em empresas que não tenham internamente um departamento dedicado a essas questões. Iniciativas de inclusão que não produzam jogos com narrativas e castings que tenham consciência social. Daí se inicia uma espécie de corrida do ouro e uma disputa para ver quem vai atender melhor a esses critérios e ter o score ESG, a pontuação ESG mais alta. E, por consequência, que vai agradar mais a esses fundos de investimento endinheirados. E é óbvio que esse é um negócio doido, né? Que tipo, a parada que foi incentivada por fundos ultracapitalistas para, de alguma forma, tentar ficar paz e amor e conseguir conquistar a simpatia de quem não gosta deles. E funcionou. Porque a galera que odiava esses fundos capitalistas agora querem defender o ESG. Sendo que eles foram feitos exatamente pro propósito de mascararem outras intenções que eles possuem. É o famoso pink money, né, que a galera chamava antigamente. Que tipo, as empresas botam arco-íris nas redes sociais, no mês do orgulho, sei o quê. Aí na Arábia Saudita, no Egito, no Oriente Médio, na China, não tem arco-íris não. Então é o quê? Isso é um elemento moral ou um elemento puramente comercial? Tudo bem, você pode argumentar que o elemento comercial é importante da mesma forma, melhor ter do que não ter. Mas eu acho que, porra, a Disney não tem muita moral quando ela esconde o Pantera Negra no trailer, no trailer e nos posters na China, né? É um negócio muito feio, mano. Ou esconde o cara lá no Star Wars novo. O amigo lá da Rey, que eu esqueci o nome. Então, é um assunto que eu acho que é mais complicado, complexo e profundo do que parece. E as pessoas acabam reduzindo isso sempre a uma discussão que não permite conversa, né? É uma discussão de tipo, se você concorda, você é X, se você discorda, você é Y,
né? Então você fica com dois lados brigando e a conversa nunca acontece porque as pessoas usam argumentos para taxar o outro lado de algo incomunicável, né? Você é um idiota, um monstro, um burro. Logo a discussão não ocorre e as pessoas ficam travadas nisso para sempre, né? Preocupação social normalmente é só da boca para fora, né? Tá cheio de estúdio aí, muito famoso por suas práticas de inclusão e por suas diversas militâncias LGTVs e etc, que tem histórico de abuso libidinoso dentro da empresa. Tem até documentação de um caso aí. A Blizzard deu. O da Blizzard foi pesado, mano. Teve gente roubando leite de amamentar das mulheres dentro da Blizzard, cara. Que a empresa tinha um quarto cujo nome homenageava o Bill Cosby, um notório abusador da indústria do entretenimento. Enfim, junta essa situação aí com a torrente de profissionais. Inclusive, a classificação ESG foi aposentada pelos fundos de investimento agora, né? E todas as empresas estão deixando de ter departamento ESG e tudo mais para ver que nunca foi um ideal, né? Sempre foi buscando dinheiro fácil de alguma forma. O que mostrava uma grande hipocrisia de que eles não se preocupavam de verdade com qualquer causa eventual que eles poderiam estar apoiando. E sim, eles só queriam receber dinheiro de grandes empresas. É foda, mano. Profissionais mal formados que aprendem todo tipo de baboseira ideológica na faculdade e você tem, junto ao incentivo financeiro do mercado, uma pressão interna dos próprios funcionários para quem... Narras já é de extrema direita na Austrália? Pô, mas o que eles vão falar? Eu tô falando de empresas ultracapitalistas que querem manipular a sociedade, pô. Não deveria ser comunista? Você tem que decidir o que eu sou, pô. A empresa se torne cada vez mais woke e lacradora. Daí, graças como o Dragon Age Veilguard, que saiu recentemente... Gente, desculpa quem... Assim, eu como o narrador digo, pelo amor de Deus, o texto desse jogo é horrível. Não tem defesa. O texto desse jogo é horrível. A escrita desse jogo é terrível. Acontecem. Rolam prejuízos milionários, como o do Concord, e tragédias, como as da Ubisoft, que é uma... Tem uma teoria sobre esse caso da Blizzard, de que a Microsoft tinha mão nisso, para o valor cair o suficiente para comprar e assim ter em mãos grande parte do mercado. É o conspirativano, mano. Caraca, imagina, a Blizzard mandou agentes secretos da Microsoft mandou agentes secretos da Microsoft pra fazer merda dentro da Blizzard e virar notícia. Caraca. Esse seria uma baita jogada de Black Ops de empresa, né? Uma empresa que conseguiu, de uma maneira impressionante, encapsular tudo o que tem de errado na indústria de uma vez só. E a tal da lacração woke, que veio com a pressão do mercado, é só a cerejinha do bolo. Tipo, e essa parte de lacração woke e tal, eu acho que a galera também acaba exagerando. Porque existem coisas... Porra, vamos ser sinceros. Aquele negócio que aconteceu com a esposa do David Jones foi patético, né? Não, aqui... Não, sabe? É o tipo de coisa que passa do limite, mané. É o tipo de coisa que passa do limite, cara. Porra, beleza, você não gosta do jogo, e sei que, e tal. Mas, cara, pra quem não sabe o que aconteceu, foi o seguinte: a Ubisoft fez uma ótima propaganda de Assassin's Creed Shadows. Brincando como se fosse um Super Sentai barra Power Rangers, né? Onde seriam estudantes do ensino médio ou da faculdade que, no tempo livre, lutam, né? O cara é o Yasuke, o samurai, e a outra menina a ninja. E, cara, uns gringos começaram a falar, tipo, botaram uma trans aqui pra fazer a ninja, isso aqui e tal, e o negócio foi virando, tipo, já começou errado, já começou tosco, já começou... Cara, foi realmente patético, sabe? E... Aí você fica, mano, beleza. Pode ter alguma coisa que no jogo que, tipo, qualquer tipo de visão política ou mensagem. Pode ter, tem vários jogos que tem isso. Tem mensagens que são melhores colocadas, piores colocadas, enfim, por aí vai. Mas quando você acaba perdendo a linha, isso desmoraliza todo tipo de argumento.
Tipo, agora, se um cara for falar, por exemplo, né? Ah, esse jogo aqui faz XYZ, e realmente faz, por exemplo, né? A pessoa vai reagir emocionalmente a isso, não levando em conta o argumento lógico, mas levando em conta que vocês só falam merda. Entendeu? Então, toda essa discussão na internet está muito polarizada. E as pessoas não percebem como elas estão no. Como que eu posso dizer? Elas estão na sua própria. É, seu próprio ministério do ódio. As pessoas estão buscando sempre coisas para ficarem revoltadas. Eu, por exemplo, cara, a minha vida melhorou muito quando eu parei de acompanhar boa parte de notícia. Porque, mano, a gente não precisa ficar sabendo de tudo. A gente não precisa estar nessa treta toda. Quase nada disso influencia a nossa vida. Você já tem a sua convicção, segue a sua convicção na sua vida, pronto, acabou. Porque quando você fica buscando isso o tempo todo sem parar, você vai ficando mais amargurado. Isso vale para os dois lados, tá? Isso vale para os dois lados. Ou três, quatro, quantos lados tiver qualquer treta dessas aí. Você fica mais amargurado, você fica mais radicalizado, você fica na sua bolha, você começa a ver as pessoas não como pessoas, mas como caricaturas, você começa a ver as opiniões delas não como alguém que passou uma experiência de vida e pensa algo, mas que tem nuance, tem uma pessoa ali por trás que essa pessoa sente, fica triste, gosta das coisas. Você reduz ela ao inimigo. E tudo isso por causa desse processo de incapacidade de socialização que a gente tem hoje em dia. A gente fica muito preso nessas bolhas de internet e consumindo raiva e treta. Uma coisa que eu não faço mais, por exemplo, é abrir Twitter quando eu acordo. Cara, imagina você acordar, abrir o Twitter e ficar lendo merda. Que início de dia bosta. Você acordou no Twitter, tá vendo gente xingando o seu anime, tá vendo gente xingando o seu lado político, tá vendo gente xingando o seu jogo. Entendeu? Você fica, cara, que início de dia bosta é esse? Por que você repete isso todo dia? Então, é importante você se desintoxicar dessas coisas e ver que, beleza, tem pessoas que discordam de você em níveis fundamentais às vezes. Mas isso não significa que seja uma pessoa ruim. Uma pessoa ruim, para ser ruim mesmo, ela tem que fazer muita coisa. Uma pessoa discordar de um assunto polêmico não torna ela ruim. E as pessoas hoje em dia querem matar quem discorda de um assunto polêmico, cara. Não quer encostar na pessoa, não quer falar. Você reduz ela a apenas uma opinião e esquece todo o outro fator humano que tem nela. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E eu sempre gosto de falar com as pessoas e não com a caricatura que elas mesmas criaram delas, entendeu? Por isso que eu sempre estou disposto a conversar com todo mundo. Se, sei lá, o podcast do Ian Neves tem podcast, não sei, se ele me chamar, que é um famoso aí comunista no YouTube, eu vou para falar de anime, mangá, né? Se o aquele lá que teve a treta com, não teve treta com o Bleach, né, mas que tem um podcast também dos irmãos lá, se eles me chamarem, eu vou também. Eu vou também. Eu vou no Dom, eu vou no Caton. Se quem me chamar, eu vou, mano. Quem me chamar, eu vou. Linhagem Geek, isso. Se chamarem pro podcast de Linhagem Geek, eu vou. Então não se. Caraca, se um dia eu for pra São Paulo e aparecer no Linhagem Geek ou no podcast, sei lá, com o Load, vocês não se estranhem, cara. Porque eu vou falar com todo mundo. E eu vou discordar deles de várias coisas. E é normal. E é isso aí, cara. Então, eu acho que. Beleza, você não tem que ser amigo de ninguém necessariamente. Mas, cara, querer o mal da outra pessoa por causa disso, eu já acho complicado. E eu vou sempre passar essa visão. No Load eu iria, não, você pode não ir, você tem a sua perspectiva, a sua vida, mas eu iria tranquilamente, cara. E se fosse o caso, eu ia discordar. O Load, por exemplo, falar, o One Piece é comunista. Eu falar, cara, Load, eu acho que não é por causa de XYZ, eu acho que é uma conversa mais difícil. Mas, pô, é que vários elementos fundamentais acabam sendo perspectivas de vários lados políticos, porque toda a humanidade sempre buscou a liberdade, coisa do tipo, sei que.
e vou discordar do cara, mas não vou querer dar soco no load, porra. Aí tem treta com o load, com sei lá quem, aí sei lá quem também tem treta com o Peter do Nerd, e aí tem toda essa confusão. Mas, cara, eu não tô nessa treta. E eu posso falar, pô, acho que você exagerou ali. Se fosse um assunto, acho que você exagerou ali, mano. Como, pô, acabou exaltando ali na live. Acontece, também já fiz isso, não é legal, tem que se controlar, a internet deixa a gente maluco. Cara, as pessoas conversam, mano. E através da conversa, que você vai fazer a pessoa se desarmar. É através da conversa que você vai fazer a pessoa falar, porra, cara, pois é, vacilei ali, né? Acontece. Ninguém é imune a falar merda. Eu também falo merda, pô. Entendeu? Então, a conversa é importante, cara. É você chegar lá com as pessoas e mostrar que não é tão sério assim. Vocês divergem, mas dá pra ter respeito. E quando você exagera, você pode, pô, que droga, né? Isso não é muito saudável de fazer. Não gostaria de que fizessem comigo também, é um negócio meio vacilo e tal. E se resolve, mano. Então, é natural. E aí, tá, vocês estão falando aí do load, vocês pegaram birra aí com o load no chat. O load nunca me tratou mal, tá? Assim, pessoalmente. Eu não sei o que acontece na vida dele, porque eu não tô lá. Mas pessoalmente a gente nunca teve problema nenhum. Já conversou, já dei gank lá na live dele também, ele já deu gank aqui. Então, vocês estão pegando birra aí com o load pra ficar falando dele. Mas, cara, ele não quer falar com os nerdola, esse aqui. Cara, mas talvez comigo ele consiga conversar sobre o assunto que ele não conversaria com outras pessoas. Porque eu não tô dentro dessa guerra. E aí alguma coisa pode fazer eu refletir do que ele vai falar e falar, pô, verdade, não pensei por esse lado, pô, isso aqui realmente. Alguma coisa que eu posso falar pode fazer isso também. Então não só um exemplo, não é pra ficar focado no load, não. É só um exemplo de qualquer um. Os irmãos Alba lá no Liagem Geek, o Peter do Nerd, o povo fala, o tio Sam só fala besteira no Caton, sei que e tal. Cara, mas entendeu? A galera acaba se reduzindo muitas coisas. E o normal é conversar, cara. O normal é conversar e resolver. E as coisas não se resolvem de um dia para o outro, não. É gradativo. Mas se as portas forem fechadas para você e não descer, se alguém não me quiser no podcast por algum motivo, eu não vou. Eu também não tô falando que eu tô me convidando. Tô falando que quando eu estiver em São Paulo, para algum evento, algo do tipo, eu falar, gente, tô em São Paulo. Quem quiser me convidar para podcast, chama aí. Quem quiser me convidar, convida. Quem não quiser, não convida. Pô, é isso aí. Não tenho nada contra ninguém especificamente, ainda mais na questão de criar conteúdo. E isso é discordar faz parte da vida. Eu não concordo com os meus pais. Em tudo. Eu não concordo com os meus amigos. Em tudo. Vou concordar com pessoas da internet em tudo? Normal, pô. É normal ter discordância. E a gente sabia lidar com discordância melhor antes da internet. Hoje em dia a gente ficou meio acostumado a só ficar na câmera de eco, né? Vamos lá. Diferente de muitas das empresas de videogames que surgiram com uma espécie de ímpeto criativo e artístico dos seus fundadores, a Ubisoft nasceu pelo ímpeto oportunístico de ganhar dinheiro. No começo, ela era uma empresa de família que dava suporte a agricultores, fazendeiros franceses. Depois, os irmãos que fundaram a empresa perceberam que, na França, ali pela década de 80 e 90, computadores e softwares eram vendidos a um preço... Me refiro a te boicotarem no YouTube, outros criadores, porque não gostaram de você, estar numa conversa com quem não gosta. Aí é problema da pessoa, pô. Quem faz isso mostra a sua própria pequenez, entendeu? Tipo, como eu não tenho treta com ninguém, se alguém quiser ter treta comigo por proxy, tipo, ele falou com fulano, logo não vou falar com ele, isso mostra mais sobre a pessoa do que sobre mim, né? Eu não tenho preocupação com isso. Tipo, eu entendo, se eu brigar com alguém, essa pessoa não me quiser no podcast, eu falar mal dessa pessoa, essa pessoa não quiser no podcast, faz muito sentido. Eu tô no podcast, vou estar no Flow. No Flow eu falo, vou pegar aqui o Eric Arten, eu conheço ele, a gente troca papo. O Eric Arten não sabe nada de arte, fica falando merda lá no canal dele, mó burrão, sei que e tal. Porra, aí se o Eric Arten tiver podcast um dia e ele não quiser me chamar, faz muito sentido, pô, porque eu falei mal dele. Mas se um dia eu fui lá no podcast, tipo, eu fui num podcast
Do Flow, não falei nada demais, aí o Eric Arthur não gosta do Igor 3K, não gosta, e aí ele não quer me chamar porque eu falei com o Igor 3K. Aí seria problema dele, não posso fazer nada. Mas a carreira de um youtuber, se você fica limitado a isso, eventualmente você se torna refém, cara. É melhor você ser livre, né? Você ficar refém não só do público, mas da opinião pessoal, da opinião do público, assim, desse nível, né? Você vira um escravo. Eu não quero ser escravo de ninguém, porra. Então, igual eu falei, eu ainda estou falando, estou disposto a falar com todo mundo. Se acontecer um dia, né? Não tem problema com isso. Eu ia falar, o narrador foi no Liagem Geek. E fui no podcast do Load também, por exemplo, né? Tô dando um exemplo aqui. E aí? Apareci no, sei lá, conversando com o Kitsune. O narrador odeia o Kitsune. Eu não odeio o Kitsune. Discordo com ele em basicamente tudo sobre Bleach. Mas eu já falei várias vezes, o Kitsune foi um cara que me fez começar a pensar sobre anime de uma forma mais crítica. Então, eu já conversei, tem um Kitsune no WhatsApp, já conversei com ele. Ele já reagiu a vídeos meus. E é isso aí, pô. Normal. Foi lá no podcast do Cauê Moura, sei que. Iria tranquilamente pra conversar com todo mundo. Eu tô por fora dessas tretas de internet e não quero estar dentro. Elas não agradam a ninguém, todo mundo acaba se exagerando e se radicalizando à toa. Isso mais caro do que no Reino Unido. E eles então fizeram uma coisa muito esperta, começaram a fazer um trabalho de importação. Eles compravam software no Reino Unido e vendiam dentro do mercado francês por metade do preço que o mercado local cobrava, o que, naturalmente, os deu muita grana muito rápido. Com os milhões arrecadados, eles decidiram investir no seu próprio estúdio de... Aí deixa eu dar a notificação aqui, né? Boa noite. Boa noite. Famoso Sim Sou. Tem um vídeo seu, mano. Tem um vídeo seu de 8 meses atrás, cara. Mais um Você mês subiu. prestigiando o seu trabalho. Valeu, Meu psicotador. mano, Tamo TMJ. junto. Obrigado pelo apoio. de desenvolvimento, não de qualquer tipo de software, mas de um tipo de software interativo muito específico, os videogames. A princípio, os games que eles produziam eram muito meia-boca, bem medianos mesmo. Eles tinham também muito porte de jogo para Game Boy e publicavam muitos jogos estrangeiros no mercado francês, jogos desenvolvidos por outros desenvolvedores. Eles muito cedo, em 1996, abriram o capital da empresa para acelerar sua expansão e com o dinheiro dos investimentos do mercado financeiro, durante o fim da década de 90 e o início dos anos 2000, a Ubisoft começou a comprar estúdios e a adquirir muito talento. E dando uma certa liberdade criativa, começou a lançar, meu amigo, uma pedrada atrás da outra. Teve o clássico plataformer Rayman, que eles mesmos desenvolveram. Daí, depois da compra de um estúdio chamado Red Storm, eles fizeram o inovador jogo de tiro tático Rainbow Six, os primeiros Ghost Recon, o jogo de espionagem Splinter Cell. Daí veio o Prince of Persia, o Beyond Good and Evil, enfim, era... A Ubisoft só lançava pedrada, hein? Caralho! Muito jogo legal e com uma boa variedade de estilos. Olha, você pode criticar a Ubisoft o quanto quiser, mas uma coisa você não vai poder negar. Os seus donos, os irmãos Guillemot, sabem ler o mercado, detectar a tendência e adquirir talento na hora certa. E sabem também dar a esse talento a liberdade criativa para trabalhar e produzir e entregar exatamente o que o público quer consumir. O problema é que, sendo adaptáveis demais ao mercado, eles começaram também a internalizar... Ele já citou o Rayman, pô. ...algumas das piores práticas e atender alguns dos piores sinais que o mercado enviava. Em 2006, quando houve a transição da geração do PlayStation 2 para o PlayStation 3, a Ubisoft antecipou a tendência dos jogos de mundo aberto e lançou, logo no início da geração, o famoso Assassin's Creed, que gerou, por si só, várias tendências que o mercado adotou. Como, por exemplo, aquelas torres que tem no meio dos mapas de jogos de mundo aberto que liberam novas áreas do mapa para serem explorados e etc. Nessa época, eles também adquiriram a propriedade do Far Cry, um jogo de tiro de mundo aberto que pertencia a uma empresa chamada Crytek,
famosa por desenvolver jogos com gráficos ultra realistas. Daí eles lançaram o Far Cry 2 e depois no Far Cry 3 combinaram as inovações do Assassin's Creed, as que mais deram certo, à fórmula de mundo aberto do Far Cry, com o gameplay de jogos de tiro do Far Cry. Isso aí foi um sucesso. Todo mundo começou a copiar a fórmula que eles montaram. Nessa época, a indústria de jogos também estava passando por duas modinhas. A primeira, a de que todo jogo tinha que se tornar um jogo de mundo aberto. E segundo, quanto maior fosse o jogo, quanto mais horas de jogo ele tivesse, melhor ele seria. Meus dois maiores inimigos da indústria dos games, mundo aberto e jogo grande, tipo, artificialmente, né? Artificialmente aberto e artificialmente grande. Daí, meus amigos, a coisa desandou. A Ubisoft montou uma espécie de formulazinha pronta e começou a repetir ela ad nauseam em todos os seus jogos. Bom, tendo a fórmula em mão e a estrutura de jogo que parecia agradar o público, a Ubisoft começou a lançar anualmente um monte de jogo que estruturalmente era muito parecido. Eram jogos de mundo aberto, com torre que liberava mapa, gameplay de ação com possibilidade de stealth e furtividade, e um monte de missão paralela repetitiva. Era um jogo atrás do outro, com as franquias mais populares, sendo lançada anualmente. Eram todos o mesmo jogo, só mudava a perspectiva. Um era de tiro e o outro era um jogo de terceira pessoa em aventura. Agora, lembra da tendência da aceleração dos ciclos de desenvolvimento que eu falei lá atrás? Então, a Ubisoft seguiu essa tendência. Com essa sanha dos lançamentos anuais, a princípio, os jogos nem perderam tanta qualidade assim, só que eles começaram a ficar mais repetitivos e menos inovadores. Depois, juntando o ciclo de desenvolvimento acelerado com a necessidade de progresso técnico e qualidade gráfica, o nível de polimento técnico dos jogos começou a cair. Mas as pessoas gostavam das franquias da Ubisoft. E essa empresa era muito esperta e muito habilidosa com seu marketing, e começou a investir em outra tendência do mercado, o marketing de influenciadores. Então, mesmo lançando jogos que tecnicamente eram muito atrapalhados, a Ubisoft contratava influenciadores em massa, em diversas regiões do globo, para fazerem ações publicitárias e até produzir conteúdo para o próprio canal da Ubisoft. Eu mesmo já trabalhei escrevendo roteiro para alguns desses influenciadores no canal da Ubisoft. Um abraço aí pro Damiani e pro Intact, que inclusive apareceu aqui no nosso Quinto Elemento no começo do canal. Enfim, e o resultado é que, mesmo que os jogos piorassem muito, justamente por conta do fenômeno das relações parasociais, a comunidade que consumia conteúdo dos influenciadores e gostava deles, sentia por eles uma ligação afetiva. Isso aí, né? Comprem os jogos da Nuntius, hein? Comprem os jogos da Nuntius, comprem. Exclamação Nuntius no chat. Exclamação Nuntius no chat. Cliquem no nosso link da Steam, comprem nossos jogos. Mantinha um certo carinho da Ubisoft, em parte por vê-la agradando e ajudando os criadores que eles gostavam a produzir conteúdo. A Ubisoft notou também o crescimento dos jogos indie e, numa movimentação esperta, lançou uma iniciativa de publicar jogos de menor orçamento, um pouco mais inovadores e arriscados. Daí saiu o This War of Mine, por exemplo. Isso tudo, no fundo, no máximo, foi ajudando a segurar e a atrasar o colapso inevitável. E esse colapso aconteceu em parte porque, em 2014, o mercado dos games foi afetado por um escândalo chamado Gamergate, que nós já explicamos aqui em um outro vídeo no canal, que, em suma, levou à hiperpolitização da discussão em torno dos jogos. E a uma pressão enorme da mídia especializada contra as empresas, para que elas passassem a repelir o gamer tóxico e machista e abraçassem basicamente 99% do público da época. Novos públicos que fossem partes das minorias marginalizadas. Nessa época, a Ubisoft, que já produzia alguns jogos de tom meio revolucionário, como é o próprio Assassin's Creed, começou a mudar ainda mais o direcionamento da narrativa dos seus jogos. Poucos anos depois, a empresa quase foi completamente comprada pela Vivendi, que é um conglomerado de mídia associado ao grupo Bolloré, que é dono da CNews, que é uma espécie de Fox News da França, que apoiou muito a Le Pen e que é acusada de ser parte do aparato da extrema-direita francesa. Obviamente, a mídia colocou muita pressão na Ubisoft quando isso começou a acontecer. E nessa época, os irmãos Guillemot, em uma série de manobras e negociações, conseguiram convencer a Vivendi a vender as suas ações. E uma das principais compradoras dessas ações foi a Tencent, uma empresa chinesa cujo nome vocês precisam guardar. Lembrem-se dela aí. Enfim, acontece que com o acirramento da polarização política, o fenômeno Trump, mais as denúncias de abuso... Acho que o React vai virar um Watch Meet? Não, porque não falei nada demais. Foi uma conversa super legal que a gente teve. Vindas de diversos setores da indústria do entretenimento, a Ubisoft começou também a ser pressionada pelo mercado. Isso porque eles também foram acusados de manter um ambiente abusivo e preconceituoso pelos seus próprios funcionários. E ao mesmo tempo que essa pressão acontecia, a própria... O olho dele te incomoda porque ele tá lendo o prompter na frente dele.
mídia começou a acusar a Ubisoft de propagar nos jogos da série Tom Clancy uma retórica, uma narrativa fascista e de extrema direita. Junto disso, veio também um burburinho de que não havia na empresa inclusão e diversidade o suficiente. Isso tanto internamente quanto nos seus jogos. E ali por meados de 2020, com o acúmulo dessas pressões, eles, que já tinham lá seu contingente de funcionários... Eu não acho que é o problema porque, assim, quem discorda do cara... Assim, como eu falei, eu não tô dentro das tretas desse tipo. E nem quero estar. Mas quem discorda desse cara, provavelmente nos comentários, vai escrever, olha, eu acho que tá errado por causa de X, Y, Z. A verdade tá sempre no meio do caminho, provavelmente, né? Então, por mais que ele pode ter falado algo errado, ele pode ter falado coisa certa, ele pode ter falado um fato, mas sempre vai ter muitos outros pontos de vista, informações que podem modificar, né? Você não precisa concordar 100% com o que ele diz, nem necessariamente discordar 100% do que ele diz, só porque, tipo, o cara aqui, pelo jeito, não gosta de lacração, né? Você não precisa discordar de 100% do que ele fala só por causa disso. Você pode falar, cara, acho que ele tem uma visão errada sobre algumas coisas, mas esses pontos aqui ele tá certo e tal. Pelo menos é isso que eu faço, né? Eu não vou ficar aqui xingando ele, você está falando de lacração, você está errado. Não, eu tô focando nas informações mais frias que ele passa. Eu sei que esse tópico aí de lacração e tal gera confusão pra caralho, e eu não tenho capacidade de discutir isso porque eu não fico o dia inteiro vendo essas porra. Entendeu? Eu não fico o dia inteiro vendo essas porra. Eu acho que a galera gosta de... Ao mesmo tempo que tem gente que usa a palavra lacração como qualquer coisa, tem gente do outro lado que vai usar fascista, como se fosse bom dia, sabe? Então acaba que muitos termos pra mim perderam peso e importância porque virou xingar o colega e o amiguinho, não virou mais uma argumentação séria. Então... tem os dois lados. Tem tanto quem tá reclamando da lacração e tem gente que fala que lacração e desmerece qualquer tipo de argumento lógico que o outro lado tem. Entendeu? Então por isso que eu penso, cara, o importante é encontrar o meio termo e tentar procurar os fatos mais próximos ali da realidade. Woke começaram a aderir formalmente ao ESG e começaram a forçar de maneira mais nítida essa ideia da inclusão nos seus jogos. E os gamers, já de saco cheio disso Tanto tudo... é que tem gente aqui no chat que tá mandando mensagens que é tipo, que acha lacração um negócio, tipo, quem fala de lacração, é burro, vamos dizer assim, né? Tem gente no chat que tá falando isso, e tem gente no chat que tá falando essa porra de lacração é um saco mesmo. E tem os dois no meu chat, estão convivendo. E provavelmente eles vão discordar de muita coisa. Mas é isso aí. Tá tudo certo. No meu chat tem gente, todo tipo de gente, todo espectro político, todo espectro de gamer, de tudo. O importante é isso, cara. É conversar na moral. Tem gente que não vai concordar comigo em tudo no chat também. E é normal. Tem todo mundo de todo espectro autista, com certeza. Começaram a reclamar. Daí, você junta essa pressão pela diversidade com a desconfiança que a base de jogadores e fãs começaram a nutrir perante a Ubisoft por conta de vários lançamentos mal feitos e o aumento do preço desses lançamentos, e pronto. Nós temos aí uma tempestade perfeita. Tudo isso culminou em uma série de flops de jogos mal sucedidos. Os caras conseguiram fazer um jogo da série Star Wars vender mal, um lançando em cima do outro. Mais os escândalos de relações públicas em casos como o do Yasuke, que a gente cobriu aqui. E isso tudo junto gerou uma queda muito pronunciada do valor de mercado, com a saída de diversos investidores da empresa. E isso fez com que eles, naturalmente, tivessem que puxar o freio de mão. Teve até carta do CEO para os funcionários, mencionando quase que diretamente o exagero nessas pautas sociais, inclusive. E é aqui que entra a Tencent, uma empresa de tecnologia chinesa que, comprovadamente, usa de seus produtos não só para auxiliar na construção da infraestrutura tecnológica do Estado. O Yasuke eu não vou falar porque tá uma treta tão grande atualmente. Mas, cara, saibam que no parlamento japonês, o primeiro-ministro falou puto sobre o jogo, sobre a quantidade de desrespeito que tinha a cultura japonesa dentro do jogo. E o jogo estava sendo vendido como historicamente acurado. A ponto de ter até blasfêmia religiosa pra eles. O negócio tá tenso, cara. Não, tem uma... Assim, eu não falo disso porque eu gosto muito de estudar essa questão de história, né? E pra galera que estuda história, a questão do Yasuke é meio que um... Tipo, ele existiu, né? A figura histórica. Só que no Ocidente, o grande historiador do Yasuke,
Ai, cara, é um cara que só faz merda, cara. É o cara que fala, não, já, o historiador japonês bem consagrado tal falou que meu livro tá certo. Aí foram falar com o historiador japonês e ele falou, eu só assinei, tipo, ele me enviou o livro e eu só falei obrigado que eu recebi e que um dia eu vou ler, parabéns pelo trabalho. O cara nem abriu o livro pra ler. Tipo, ele só falou, não, um dia eu vou ler, parabéns pelo trabalho e tal. E aí o cara já tomou isso como confirmação de que esse aí tá tudo confirmado. E o cara é o próprio cara que altera as coisas na Wikipédia sobre o Yasuke e ele referencia a ele mesmo. Aí você fica tipo, cara, isso academicamente, pra qualquer um que leva a sério essa discussão de história e tal, é um negócio tão vergonhoso, mas tão vergonhoso. Ele foi expulso da universidade lá do Japão também. Nossa, mas, enfim. Sendo que eu adoro o Yasuke. Tá? Eu adoro a história do Yasuke. Afro Samurai, que tem uma certa, né, não uma inspiração, mas pega um pouco dessa ideia de juntar rap, hip hop e cultura asiática e samurai e tal. É um dos meus animes, assim, da adolescência mais hype que tinha. Caraca, Afro Samurai é muito foda, os caras matando todo mundo. Então eu gosto muito disso. Mas a quantidade de besteira que a Ubisoft fez com esse jogo, tipo, o Torigate de uma perna só, é um símbolo da bomba atômica, mano. Que pariu, cara. Estão fazendo. Você poder dessecrar o imperador, fuder o imperador todo, matar, roubar os negócios dele. Fora que existe uma discussão. O seguinte, botar o Yasuke como quem matou o Oda Nobunaga é um negócio relativamente dentro da comunidade visto como racista. Não, o Yasuke não matou o Oda. Existe essa discussão que ela nasceu pra menosprezar o Yasuke, até onde eu sei. Posso estar enganado, vocês comentam aqui nos comentários. E a Ubisoft pegou exatamente essa representação do Yasuke como o cara que mata o Oda Nobunaga. E nasceu dessa interpretação para desvalorizar o Yasuke e botar ele como um inimigo, não inimigo do Japão, né, mas uma representação negativa do negro do Japão. Assim, tipo, cara, como que a Ubisoft pôde cometer tantos erros em delicadezas culturais em um jogo só, cara? E nada disso teria problema se eles não tivessem sido tão babacas em geral. Tipo, falado, esse jogo está sendo historicamente acurado, com muita... Cara, é só ter falado, mano, é uma fantasia, como sempre foi em todos os Assassin's Creed. Mas nesse não, eles quiseram mostrar que é isso, e pá, sou pirocudo. Deu tudo errado. Do chinês, mas para expandir o aparato de espionagem internacional deles. A Tencent tem feito... O Yasuke namora a irmã do Oda Nobunaga. Cara, eu pessoalmente não estou nem aí pra isso. Não tô nem aí pra isso. Pode namorar a irmã do... Pode namorar o irmão do Oda Nobunaga também, quiser, foda-se. Não ligo. O negócio que a Ubisoft fez tanta besteira desse jogo, falou tanta besteira. Que, nossa, cara. Como, cara? Como que os caras fazem um negócio desse? É muita indelicadeza, sabe? Mas eles falaram, Yushiro. Falaram pra caralho. Fizeram entrevista, fizeram evento, fizeram vídeo, botando o pau na mesa, falando que esse ia ser o jogo historicamente acurado, que eles fizeram muita pesquisa, que eles têm uma equipe de sensibilidade cultural, e sei que e tal, e vem a porra do Tori de uma perna só, vem quebrando o santuário shintoísta dentro dos templos. Meu Deus do céu, cara. E não tem nenhum problema, tá? Os japoneses nunca ligaram pra isso, de quebrar santuário shintoísta em jogo. Mas nesse jogo eles ficaram putos por causa da postura da Ubisoft. Diversas incursões no mercado de games ocidental. Eles compraram recentemente 100% da Riot Games, uma fatia muito grande... Se eu não me engano, a irmã do Oda tem parente vivo e ficou incomodado com esse lance do Yasuke pegaram o ancestral deles. Aí também, mano, entendeu? É igual, porra, a galera na Índia ficou puta com o jogo Smite porque tinha a Kali, a deusa. Aí o Smite no mundo todo teve que mudar. Pô, mudava na Índia, né? Ou quem não gostou não joga. Eu pessoalmente vejo assim. A quantidade de jogo que mexe com religião pode incomodar muita gente. Você não joga, mas você não pode impedir a pessoa de fazer o negócio, entendeu? Da Epic Games. E a Kali antes do Smite era muito mais próxima da Kali mesmo do que a Kali nova. A Kali nova virou uma Valkyria, basicamente, visualmente, né? Fora, depois de ter investido na Pelo que parece, até os japas gostaram do jogo. E o Shiro, eu não tô muito por cima disso, né? Mas eu acompanhei parte, né? Por causa dessa parte do governo japonês e tudo mais.
Eu não sei, por isso que eu falei, eu não sei de todas as tretas e tal. Eu sei mais dessa questão cultural, que é o que eu ligo mais. A questão do jogo, eu não ligo. A questão cultural, eu gosto de estudar e tal. Até onde eu vi sobre isso, não. Os japoneses não gostaram do jogo nesse sentido. Pelo menos na parte cultural do jogo. Tudo que o jogo apresenta culturalmente. Mas em venda, gameplay, aí eu não sei. Né? Não ligo pra isso. Microsoft, com a queda do valor de mercado e a empresa baratinha, estão se movimentando para muito provavelmente comprá-la e protegê-la da volatilidade do mercado ocidental, para dar uma estabilidade para a Ubisoft se recuperar. E bom, sabendo nós que a China não liga para essas pautas woke, diferente dos investidores ocidentais, e não costuma impor muitas sanções criativas sobre os estúdios que eles compram, pode ser que isso ajude os caras a se estabilizarem. Ou pode ser que, tendo já contratado essa turma woke bizarra, isso não mude muito a direção. Mas o nego exagerou muito, um monte de problema do Assassin's Creed, sabe? Tipo, acho que o problema foi a forma que a Ubisoft se portou, porque o Assassin's Creed nunca foi histórico, pô. Ele sempre foi inspirado em coisas históricas, mas sempre foi uma loucura do caramba. E o povo. Mas aí, tipo, o problema é como vende a ideia, vende a postura. Foi criticado no início, aí em vez de falar, gente, esse jogo aqui é ficção como sempre, pô. Relaxa e aproveita. Esse mundo alternativo, essa loucura aqui. Mas não, pô, tinha os caras, o diretor do Assassin's Creed falou, não, o jogo, você tem que aceitar, porque esse jogo teve muita pesquisa. Você fica, mano, pra que fazer isso, cara? Pra que fazer isso? Ah, mano. E o jogo nem parece que é tão ruim assim, igual o povo falava. É um jogo padrão Ubisoft hoje em dia, sabe? É um jogo ok, você joga lá e legal, é isso. Só que o nego vendeu um negócio tão. Uau, uau, e aí nego xingando, aí nego defendendo, brigando, virou um negócio tão grande. E o jogo é um joguinho lá que diverte assim, tem uma mecânica legal, mais ou menos, um combate satisfatório, sei lá. Entendeu? Tipo, é mais um Assassin's Creed. Com vários tantos outros ocorreram já antes dele. Mas aí virou um negócio tão grande que você não pode nem gostar do jogo. Se você gosta do jogo, você é atacado, te massacra. E você não pode desgostar do jogo. Se você desgostou do jogo, também você é racista. Acabou. Não tem papo. Desgostou do jogo, você é racista. Ah, pô, não gostei muito do combate. Racista. E você fica, mano, cara, como é que não dá pra conversar nada? Não pode. Mano, é bizarro isso. São dos jogos da Ubisoft. Ou pode ser que, sendo a Tencent especialista naquele modelo de monetização via microtransações, a Ubisoft mantenha a pauta woke lá dentro e inclua o esquema de monetização deles para ganhar mais dinheiro. Independente do que acontecer, quer a Ubisoft melhore ou não com esse resgate da China, uma coisa é certa. A Ubisoft, como muito do mercado ocidental, está se perdendo. E o Oriente está aproveitando a oportunidade e preenchendo esse vácuo, não só com a aquisição... Tipo, a única coisa que importa, né? O que importa é isso aqui, né? Vou pegar do USA que é mais fácil. Em qual? O que importa é isso aqui. A Ubisoft estava muito mal. Vou pegar 5 anos, né? Nossa senhora. Vamos pegar todo o tempo. Ó. 2011. Vamos botar 2011. Caralho. Mano do céu. A Ubisoft, em 2011, tinha esse valor de mercado aqui. A Ubisoft hoje em dia tem esse valor de mercado aqui. Olha isso, cara. Ai, papai. 2018, a Ubisoft tava no ápice. Tipo, caraca, na crista da onda. Aí caiu pra caramba até 2020, mas aqui teve a pandemia, então todo mundo caiu. A Ubisoft estava aqui. Aí pandemia, todo mundo caiu. A Ubisoft se recuperou em 2021. Já era uma época que tinha problemas e tretas, mas, mano, só caindo. Subiu um pouquinho aqui, ele voltou a cair. Cara, a Ubisoft obliterou milhões de dólares de mercado, voltando ao mesmo valor que tinha. Agora, hoje especificamente, deve estar aqui de 2013. Mas olha só, o Assassin's Creed Shadows levantou um pouco a ação da empresa, tá? Olha lá. Tava aqui. Levantou um pouco pra cá. Então, foi algo bem recebido. Foi algo bem recebido mercadologicamente. Foi bem recebido o suficiente? Não sabemos. Vamos descobrir no futuro. Mas o jogo
não prejudicou mais a ação da Ubisoft. Vamos conversar aqui que era um negócio também difícil de acontecer, porque eles voltaram ao preço inicial deles, de 2011, basicamente. 2013. Então, assim, pra quem tá falando que Assassin's Creed Shadows foi um fracasso, não foi. Se tivesse sido um fracasso, isso aqui tinha continuado a cair. E tinha caído mais fácil. Mais rápido também. Porém, Assassin's Creed Shadows foi o sucesso que a Ubisoft precisava para sobreviver? Vamos descobrir no futuro. Faz sentido o que eu tô falando? Eu estou falando besteira ou o que eu falei faz sentido? Faz sentido o que eu tô falando, gente? Eu tô tentando olhar isso de forma não emocional. Eu não quero. Até porque eu não tenho nada envolvido nesse jogo. Eu nem gosto de Assassin's Creed. Eu nem gosto de Assassin's Creed. Então, não posso falar. Eu não tenho envolvimento nenhum com a franquia. O que eu tô tentando ver aqui é de longe. Como produto, parece ter sido bem recebido. Até onde vai ser bem recebido, a gente vai ter que descobrir. Entendeu? Aquisição de empresas, mas pela formação dos seus próprios estúdios e produção dos seus jogos originais, com acordos para fortalecer não só o mercado de games asiático, como o mercado eurasiano como um todo, patrocinando eventos com influenciadores e, enfim, fazendo tudo isso que o Ocidente sempre fez muito bem. E aí, pode ser, meus amigos, que pela autodestruição do mercado ocidental, nós tenhamos a ascensão da indústria cultural oriental, e pode ser que pelo menos nessa área do entretenimento, dos jogos eletrônicos, nós passemos a sofrer não só a influência, como o domínio cultural deles. E é aquela história, né? Quem domina a cultura, ao longo prazo, domina o povo. E por mais que eu não goste nada do domínio da ordem liberal americana, eu também não sou lá o maior entusiasta da dominação dessa turma chinesa aí. Enfim, e aí? O que você acha desse caso? Comenta aqui embaixo. O Brasil dominar tudo, mano. Tá na hora do Brasil dominar tudo. É o momento da indústria brasileira decolar, dominar o mundo com a nossa brasilidade, com vários jogos brasileiros competentes através da Nuntius Games, exclamação Nuntius Games no chat para ver a nossa página na Steam, em breve nos consoles também. Nós fazemos portes. Mande seu jogo para Nuntius Games para ser avaliado. Se o Brasil dominar tudo, acaba de vez. Opa, desculpa, era propaganda. Com a Nuntius Games não vai acabar. Não vai acabar de vez. Com a Nuntius Games, a gente vai fazer o melhor. Que para alguns desenvolvedores vai ser o ideal, para outros desenvolvedores não será o ideal. Mas a gente está aqui para somar, ajudar o mercado nacional e fazer com que os desenvolvedores possam ter mais uma opção de publisher para os seus jogos. Bad Engine, The Whole World is Brazil, aí é complicado, né, mano? Não, eu subi a cadeira, mano. Tô cansado, minhas costas estão doendo. De onde vem o nome Nuntius? Nuntius é uma palavra em latim que significa mensageiro. Sabe, anúncio? Núncio vem de nuncio, que é mensagem. Mas dá like no vídeo, se inscreve no canal e não me cancele na internet. Quem tentar me cancelar na internet é burro. Pronto, tá aí, ó. Tô anti-cancelado. Não posso ser mais cancelado.